Olá, eu sou a Virgínia Chaves e estou aqui de volta na nossa série sobre estresse e o cérebro adolescente para falar hoje um pouquinho mais especificamente sobre o estresse e o adolescente, porque no nosso último vídeo eu falei um pouco mais de forma geral sobre como é que o estresse atua, né, com relação ao nosso organismo. E, na verdade, eu comentei sobre o fato de o estresse ser uma resposta normal, uma resposta adaptativa do nosso corpo a determinadas situações. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, no último vídeo a gente falou sobre um hormônio importante que é o cortisol. É um hormônio liberado quando a gente ativa uma resposta de estresse por algum tipo de situação ou estímulo. E isso é uma resposta adaptativa. É o nosso organismo nos preparando para situações de luta ou de fuga. Perfeito. A grande questão é quando a gente desencadeia uma resposta de estresse e não consegue sair dela, ou tem dificuldade para sair dessa resposta, ou a gente não consegue voltar aos níveis normais pré-estresse ou pré-resposta ao estresse, né? Então é nessas situações que a gente começa a ter problemas. Às vezes pequenas coisas se tornam estímulos para desencadear a resposta ao estresse, e com tantos estímulos que a gente tem hoje em dia, acaba que a gente não consegue nunca sair dessa resposta. A gente sobe nessa curva de estresse, depois vem outro estímulo, a gente não consegue descer e assim por diante, né? E falando agora do adolescente propriamente dito, a gente tem algumas peculiaridades com relação ao adolescente e que vão fazer diferença quando a gente trata do tema estresse. A primeira diferença é que os níveis do hormônio cortisol, né, estão mais elevados no adolescente durante o dia do que nos adultos, por exemplo. Então, isso traz pra gente o fato de que os adolescentes são mais suscetíveis ao estresse. Então, eles estão como se fosse num nível acima. Os níveis desse hormônio já estão mais elevados naturalmente. Então, qualquer situação que gere estresse, qualquer estímulo que gere resposta de estresse nesses adolescentes, acaba sendo num nível maior, certo? Um outro ponto os adolescentes, quando estão expostos, né, a estresse crônico, eles vão ter algumas diferenças, né, no que diz respeito ao desenvolvimento do cérebro. A gente já comentou no outro vídeo, né, que o cérebro e algumas partes específicas estão se desenvolvendo ainda no adolescente, por exemplo, o córtex pré-frontal, e o que acontece é que um estresse prolongado no adolescente vai acabar afetando o desenvolvimento dessa área, que é uma área muito importante e que está relacionada a funções executivas, né? Principalmente a questão da atenção. Então fica muito difícil para um adolescente, passando por um estresse elevado, né, por situações de estresse elevado, focar em alguma coisa, em alguma atividade, ou conseguirem fazer planejamentos, né, ou, enfim, terem memória para conseguir guardar informações relevantes, enfim. Tudo isso é afetado pelo estresse crônico na adolescência. E por que é importante a gente tratar de tudo isso? Basicamente porque a gente precisa repensar a escola, a gente precisa repensar as estratégias educacionais que a gente utiliza, né, no que diz respeito aos adolescentes. Então, existem alguns pontos que eu vou mencionar aqui. Dentre eles, né, a gente tem uma situação na adolescência que é muito típica, que é justamente o grande apreço pela opinião dos pares, né? Isso não é uma coisa, enfim, pontual em um ou outro adolescente. Isso é muito real. Tem uma série de estudos mostrando, né, a importância do que os outros pensam, do que os pares principalmente pensam nessa idade. E a gente precisa, por exemplo, utilizar isso a favor dos próprios adolescentes. Por exemplo, se é exatamente nessa fase que os adolescentes levam tanto em consideração a opinião dos amigos, né, dos pares, é justamente nessa fase, no ensino médio, por exemplo, em que a gente começa cada vez mais a diminuir os trabalhos em grupo, né, atividades feitas em grupo, a gente coloca cada vez mais os adolescentes em fila com atividades individuais, provas, processos de avaliação individuais, quando a gente poderia utilizar esse momento justamente para reforçar, para criar um reforço educacional entre eles, né?
criar o que a gente chama de inteligência coletiva, se aproveitando que nesse momento a opinião dos pares e essa troca é tão importante. Um outro ponto que eu acho que a gente observa em algumas escolas é aquela questão da criação dos rankings de notas, ranqueamento de alunos por nota e enfim, por uma série de critérios, né? A gente compartimentaliza esses adolescentes com critérios que a gente julga importantes, né? A nota acho que é o mais comum. E a gente expõe esses rankings para que toda a escola veja ou para que os pares vejam. É um momento muito delicado, onde a opinião alheia importa muito para eles e a gente acaba criando estratégias que são motivacionais para um polo negativo em vez de para um polo positivo, né? Um outro ponto importante, né? Os adolescentes estão entrando num estágio na adolescência onde eles começam a desenvolver estratégias executivas, porque o córtex pré-frontal está em pleno desenvolvimento, né? A plasticidade nos adolescentes é muito alta. Então eles estão começando a entrar num momento onde eles conseguem estruturar melhor pensamento e começam a se direcionar de forma mais efetiva para uma metacognição. E é justamente nesse momento onde a gente começa a colocar estratégias, né, de atividades que vão requisitar cada vez menos as funções executivas. Então a gente trabalha uma série de habilidades, né, ao longo do ensino fundamental e anos iniciais, anos finais, mas quando a gente chega no ensino médio, que é quando eles começam a adentrar esse mundo das funções executivas, a gente começa a exigir cada vez mais atividades de memorização de fatos, de fórmulas, de cálculos, quando a gente poderia estar abusando de estímulos onde esses adolescentes pudessem colocar cada vez mais em prática as suas funções executivas e se trabalharem rumo a uma metacognição eficaz. Então, para a gente fechar esse vídeo, eu deixo aqui, né, essas provocações para a gente se questionar sobre o que a gente está fazendo em termos motivacionais para os nossos adolescentes, nas nossas aulas e na nossa escola. Será que a gente está usando os recursos estratégicos de motivação adequados para a faixa etária? O que motiva uma criança, com certeza não motiva um adolescente e talvez não motive um adulto. Então a gente precisa entender como é que funciona o cérebro nas diferentes faixas etárias e traçar estratégias que sejam adequadas para ela. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre motivação e quais seriam os estímulos estratégicos motivacionais para os nossos adolescentes. Eu espero vocês então aqui no canal. Até mais!